Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema da nossa reflexão de hoje é: a vida cristã acontece numa constante luta interior. Isso, amados, porque Cristo, ao tomar o nosso lugar na cruz, identificando-se, portanto, com as nossas fraquezas, nos trouxe salvação, a qual nos impulsiona a nós nos identificar com Cristo em obediência a Deus, guardando a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Ele. E o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45, que fala sobre o pedido de Tiago e João, nos ajuda muito a refletirmos sobre a nossa luta interior quando objetivamos, como fazendo então parte do reino dos céus, mediante a fé em Jesus Cristo, glorificar a Deus e não a nós mesmos, seguindo então o exemplo de Cristo, que disse no versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, pois quando o Senhor Jesus seguia para Jerusalém, acompanhado de seus discípulos, e a estar a falar sobre então o objetivo da sua paixão e morte, mostrar então que sua paixão e morte é serviço consciente e de livre decisão, e ainda que então seja um processo que inclui desde a sua entrega ao sinédrio, sua condenação, sua entrega aos gentios, seu escárnio, sua morte, no final teria um final feliz, com a sua gloriosa ressurreição. Quando, falando sobre isso, ele é interpelado pelos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E então falaram: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. E onde então, claramente, se observa que a pergunta de Tiago e João ignora totalmente a própria caminhada de Jesus para se entregar na cruz em lugar de todos os pecadores. Eles ignoram que a ação salvífica de Jesus acontece para todos indistintamente. Tiago e João mostram que estão focados apenas em poder e exaltação pessoal, tomados pelo egoísmo, numa nítida preocupação em querer colocar-se acima dos outros, ser top, numa intenção clara de querer obter lugar de destaque e tratamento diferenciado, em pleno, então, acordo sim com a mentalidade do mundo em que eles viviam, e nada diferente do que o mundo em que nós vivemos ainda hoje, onde cada um procura obter para si uma segurança pessoal, um privilégio individual. E no caso de Tiago e João, esta segurança, esse privilégio estava justificado então no seu discipulado. E por isso, Jesus, movido pelo amor que ele tem a todo pecador, explica-lhes que o verdadeiro discípulo passa pelo caminho da cruz
e pelo batismo, o afogar a velha natureza pecadora, e ainda que então estejam dispostos a morrer em razão da fé, exemplificando com o próprio fato que aconteceu para Tiago, que morreu como mártir, como nos aponta o texto de Atos 12:2, Jesus então ainda vai além e mostra-lhes o seu modo de vida na condição de servo, que apenas procura obedecer a seu Pai. Como este então ser um exemplo a ser seguido. Jesus, amados, não veio para oferecer favores e distribuir privilégios, mas para salvar, livrar e capacitar a toda pessoa a trilhar um caminho árduo e penoso, com muitas lutas espirituais entre a velha natureza e a novidade de vida, que se resume num viver, então, em alegria pela fé, a serviço do propósito de Deus, e assim promove a glória de Deus, porque Jesus Cristo conquistou em sua morte na cruz e a sua feliz ressurreição a nossa salvação, para cheios de esperança e alegria vindoura, permanecermos fiel até a morte e herdarmos a vida eterna. E isso nunca com a intenção de conquistar um lugar de destaque, com um ar de superioridade junto aos seus colegas, às outras pessoas, junto a Deus, mas para servir a Deus grato por aquilo que Ele já fez por nós. A Johnny vai nos trazer um cântico. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nestes momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas uma coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Amados em Cristo, em nossas árduas lutas espirituais, no propósito de seguir o exemplo de Cristo, muitas vezes vamos reparar que o nosso agir, pensar, sentir e falar em nada se identificou com aquilo que já temos alcançado mediante a fé em Jesus Cristo. Ficamos muitas vezes aquém daquilo que gostaríamos de ter empreendido, falado, pensado ou sentido. Caímos em tentação, pecamos contra Deus e o nosso próximo, o que para nós, amados, é uma lástima. Reconhecemos, então, que falhamos em responder o amor que Deus teve e tem por nós.
Mas, amados, graças a Deus que pela sua graça em Jesus Cristo nos não abandona. E nós, então, arrependidos de nossos pecados pela fé em Jesus Cristo, temos perdão, pois é o próprio Jesus que nos justifica através da fé diante do Pai Celestial e nos anima a perseverar na vida cristã, na nossa jornada de fé. Porque, como está escrito em Hebreus 5, 1 a 10, Jesus Cristo, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se identificou conosco e nos compreende em nossas fraquezas. E o autor aos Hebreus ainda lembra que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, o que indica que não há nada na experiência humana em termos de provação, tentação e dor que Jesus Cristo não tenha experimentado, porém sem cair em pecado. E Jesus, ao se identificar conosco em nossa fraqueza, vem e nos socorre e nos chama a nos identificar com Ele pela obediência ao Pai Celestial, através, então, da vida nova que Ele nos concede. E o sacerdócio de Cristo, que é diferente na origem e na prática, em comparação ao chamado de Araão, mostra que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem início nem fim, por ser o Filho de Deus. Não é sacerdote por herança, mas por serviço a Deus e ao próximo. E de outro lado, amados, constatamos a perpetuidade de seu ministério sacerdotal. E em Cristo acontece então a unidade de culto e vida de nós cristãos, na nossa vida cristã. Agora, o perdão dos pecados é de uma eficácia perfeita e a santificação na vida cristã acontece por estarmos unidos em Cristo, confirmados na fé, porque Cristo, em sua obra redentora, mediante sua submissão e obediência, transforma a nossa situação de condenados em salvos pela graça de Deus, que acolhe a prece de Cristo e sua ação obediente no sofrimento em favor da humanidade. Cristo, amados, chega ao sacerdócio por um acontecimento prometido e transmissível aos seus fiéis. Um acontecimento dinâmico e unificador, sendo que o serviço de Cristo como sumo sacerdote não ocorreu no santuário sagrado e nem no celestial, mas no Calvário, como exigiu a liturgia da paixão e a glória de Deus. E Cristo, amados, o único mediador entre Deus e o ser humano, anuncia: todos podem entrar no lugar santo dos santos, não só o sacerdote, mas todos os que pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, se tornam povo de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. Porque, amados, a salvação não acontece via esforço e sacrifício pessoal, mas somente através da fé, operada pelo Espírito Santo, a qual adere, é ancorada em Cristo, obtendo perdão dos pecados, santificação de nossas vidas, para vivermos em amor fraternal, centrados em Cristo, voltados para o bem comum de todas as pessoas, a nova vida. Nós ainda vamos cantar.
a ti levei. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado da alegria e do amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. E que cada um de nós, especialmente você, possa viver nessa confiança da salvação que há em Jesus Cristo e o poder que Ele dá para vivermos então uma vida cristã, ainda que em lutas. E que Deus abençoe a cada um em rica medida, em nome de Jesus. Amém.